E aí pessoal, tudo na paz? Aqui quem fala é o Zanski. Hoje eu vou falar sobre a lenda urbana do Polybius. É bem conhecida para quem é considerado um macaco velho da internet, ou quem for americano. De acordo com a história, o Polybius é um jogo de arcade que supostamente foi lançado por volta de 1981 por uma empresa chamada Sinneslotchen. Traduzindo, é uma junção de duas palavras alemãs e significa apagar a mente, apagamento sensorial ou insensatez. Praticamente é a mesma coisa, variando um pouco. E admito que quem tem sã consciência não colocaria um nome desse, ou um nome de doença sexualmente transmissível. STD? STD? STD! Ok, voltando, o jogo teria aparecido nos subúrbios de Portland, no estado americano Oregon, e supostamente ficou por um mês, fazendo muito sucesso, pois era algo raro ter fliperama nos subúrbios na época. Filas quilométricas se formavam, chegando até criar brigas para ver quem seria o próximo a jogar. O sucesso era tão grande que chegou ao ponto de virar vício. Tão viciante quanto droga. Diariamente, a máquina era vigiada. Não por marqueteiros de games, mas por vários caras mal encarados que diziam ser agentes do governo, tipo os homens de preto, tá ligado? Eles teriam testado psicoatividade na máquina com o objetivo de recolher respostas sensoriais dos jogadores, colocando mensagens subliminares que influenciavam o jogador. E quem teria jogado isso na época, teve uma série de efeitos colaterais, incluindo alucinações, tontura, mal-estar, amnésia, insônia, pesadelos, depressão e até mesmo suicídio. Alguns jogadores pararam de jogar jogos pelo resto da vida devido ao trauma, ou viraram ativistas anti-videogames. Segundo a história, o jogo era um tube shooter. Como o nome já diz, um atirador dentro de um tubo. A descrição mais popular é que o Polybius era semelhante ao Tempest, um jogo real dessa vez, que também foi lançado em 1981. Nele você controla uma garra atiradora pregada no chão e você atira nos projéteis acumulando pontos. O estilo era inovador para a época e por isso fez tanto sucesso. A primeira menção do jogo surgiu em 1998, num site chamado coinop.org, um site que fala sobre arcades antigos. Quem publicou o texto ainda alegou que tinha a suposta ROM, de onde retirou essa imagem da tela inicial do jogo. Meu amigo, essa lenda se alastrou mais rápido que fogo na Amazônia. Tanto que já apareceu na revista Game Pro em 2003, muitas pessoas fizeram e fazem fangames, gabinetes e ROMs falsas. Até apareceu em um episódio dos Simpsons. E o que garantiu a veracidade desse mito é que parte delas se assemelham com relatos reais de jogadores que ficaram doentes na época. Em novembro de 1981, em Oregon, data e o lugar do Polybius, realmente houve um caso de um jovem de 12 anos chamado Brio Mauro, que teve problemas intestinais após ter jogado asteroides por 28 horas seguidas numa tentativa em quebrar o recorde mundial do jogo, tomando apenas Coca-Cola e suco de laranja como alimento. Em 1982, um jogador chamado Peter Burkowski morreu de ataque cardíaco enquanto jogava Berserk, um jogo de labirinto. Os médicos afirmaram que isso foi causado por cicatrizes no tecido cardíaco que a vítima teria antes de jogar o jogo e que qualquer forma de esforço poderia ter desencadeado o ataque. Nessa mesma época, agentes do FBI investigavam os fliperamas porque os donos eram suspeitos de promover jogos de azar. Em 1984 foi lançado um filme chamado O Último Guerreiro das Estrelas, no qual um adolescente é recrutado em uma guerra intergaláctica após bater a pontuação máxima num jogo. Todos esses fatos colaboraram para que garantisse a veracidade da lenda. Em resumo de tudo, a lenda do Polybius foi criada a partir de casos verdadeiros. Realmente, pessoas passaram mal ou morreram jogando fliperama, policiais removeram fliperamas, e por aí vai. Mesmo que o jogo não seja verdadeiro, criou um enorme legado. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link do jogo feito por fãs para vocês baixarem e jogar.
Mas é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho ou comenta para ajudar o engajamento do canal. Obrigado pela atenção, e falou!